Dois, três. Caraca, eu tô com o Demolidor aqui. Já falei com ele em off que eu devo uma janta pra ele. Não, deve mesmo, viu? Tu é doido, Ai, caraca, Eu Michel tô ganhando Pereira. isso aí, cara. Como é que você tá, meu irmão? Tô bem demais, graças a Deus. Tô todo quebrado aqui, mas com a vitória, né, cara, a gente fica até mais tranquilo, né? Agora, se Pois eu é, tivesse todo fudido do jeito que eu tô aqui e sem a vitória, aí é fumo mix, né? Aí é B.O. pois dos é. grandes. Foi uma guerra, né, cara? Que luta, né? Foi uma lutona, né, cara? Foi uma Foi graças a lutona. Deus, a gente fez o que falou. Eu e ele sempre falamos aí que a gente ia fazer uma grande luta, uma grande performance, que a gente ia entregar tudo ali dentro. E a gente fez, né? A gente teve vários momentos ali que a gente foi no coração, não tinha amargar pra nada, e mesmo assim trocamos porrada, e porrada de um lado, porrada do outro, e foi aquela lutona. Exatamente. Eu vou até mandar um abraço pro Laerte do Super Lutas, que eu vi no Instagram do Super Lutas, que você entrou no ranking, né, cara? Que massa! Isso. Agora somos Décimo é, ca- quarto? 14º, né? É, Agora a gente tem mais poder na nossa palavra, agora não pode fazer mais zoada, né? é, Que antes a é. gente fazia as coisas, não tinha moral de nada, fora do ranking, né? Tem como fazer porra nenhuma. É verdade. Falar, ninguém dava nem moral. Aí agora, né? Agora nós estamos online em outro ano em tempo real, papai. É isso aí. Cara, me conta uma coisa. Você começa no. Você entra no UFC todo plástico, né? Que vira aquela sensação. Aí dá aquela cagada naquela luta lá, que você dá uma cansada no final lá e acaba perdendo na decisão. Aquilo ali te fez mudar o seu estilo, porque você tá mais. Apesar de, vamos dizer assim, de continuar fazendo um grande espetáculo, você tá um cara mais cauteloso um pouco, né? Tipo, não salvando energia, não arriscando quando não vale, que nem uma luta dessa contra o Ponzinibbio, por exemplo, não dá para brincar, né? Eu tive muito problema no Brasil, eu não treinei, eu tava naquela luta ali, eu acho que 50% do que eu treino, né? Caraca. E aí eu tive muito problema no Brasil, muitos treinos que era para mim fazer, não teve como fazer, por causa que os professores enrolaram, Uhum. não tinha professor para me treinar algumas modalidades e não tinha pessoa para treinar comigo várias modalidades. Foi na pandemia, E né? não foi agora, um mês e meio aí. Agora? Não, E não. aí é porque tem uns parentes que querem enrolar demais. E aí Entendi. eu tive que me agarrar só no boxe, no Muay Thai e no CrossFit lá com o meu professor Aguiar, meu professor de boxe, o Ulisses Pereira, juntamente com o O- Lucas, que vai estar agora dia 10, e também com Guerra do Muay Thai. A gente teve que fazer um trabalho com um plano, né? Ó, a Aham. gente vai fazer isso na luta. Se fizer diferente, moiou, aí alagou a canoa, aí lascou com tudo. Então eu só tinha, meu irmão, trocar a porrada mesmo até um certo Entendi. ponto. De um certo ponto pra frente, aí é que nem o Marinho falou, o Michel vai ter que levar essa luta nos cuião. Porque, né, esse teu camp aí foi foda, né? Muito problema, muito BO, Entendi. tendo que resolver negócio de visto. E aí foi isso mesmo, meu irmão. Chegou um certo ponto lá que aí o cansaçozão bateu e eu tive que levar nos cuião a luta, né? Exatamente. Vão pra porrada, né? E vão com tudo. Fala um pouquinho de como você começou, da onde veio, como é que a luta chega na tua vida e da onde vem esse estilo. E, cara, eu vou ter que contar uma coisa. Todo mundo que eu falava assim, ó, eu vou fazer o podcast, pô, a gente tá no episódio quase 400 já e a gente nunca conversou. Eu vou gravar com o Michel Pereira, os caras falam, bicho, o cara é resenha, cara, vai ser demais, vai ser demais, vai ser demais. E, pô, e tá, e é resenha mesmo, cara. Meu Eu não irmão, acredito que a gente eu nunca sou assim, conversou, cara. cara. Tu vê que pra tu fazer uma entrevista comigo foi uma onda da porra, mas não é porque eu não quero. É porque muitas vezes eu não tô com tempo, eu não tô Sim, no clima, eu tô resolvendo algumas outras coisas, eu exato. tô de dieta, vamos dizer, tu queria fazer antes da luta, eu falei, ó, cara, não, Não rola, eu né? não tô no clima, eu não tô quem eu sou de verdade, porque quando eu começo a tirar peso demais,
Tu me pegar numa época antes da luta, eu não sou aquele Michel ali que as verdade. pessoas me ver. Então, antes da luta, eu procuro sempre me fechar e fazer o que eu tenho que fazer, que é tirar meu peso. Porque isso eu aí. não gosto que as pessoas me vejam daquela forma. Porque Sim. eu sou muito brincalhão com todo mundo, sou muito animado com todo mundo, né? Eu sou diferente quando eu não estou tirando peso. Então eu gosto de dar entrevista, né? Eu tô até tomando um aqui, Ah, que massa, cara. E entendeu? Isso que é modelo ainda, precisa entrevista. arrumar um Ei, patrocínio desse pra você, e, pô. isso que é entrevista, né, bebê? Não é essa depressão, tal, o É cara verdade. tirando preso, eu vou fazer o quê, moço? É verdade. Entendeu? É verdade. Então, É isso que é verdade. entrevista, cara. Agora é o meu momento, tô feliz, tô animado, tô alegre. Agora o cara vir fazer entrevista comigo, eu numa depressão, sofrendo de tirar peso. Foda, né? Tira muito Aí eu peso, vou cara. fazer o quê? Entendeu? Então, ó. Ai, Ó. papai! Esse vai, chama! Chama, bebê, deixa eu tô online. Demais. Já fiz o que eu tinha que fazer, né? Agora eu tô online. Ninguém pode falar nada que eu passei um mês e meio sem tomar uma. É isso aí. Entendeu? Não tomei uma, meu irmão, só na água, Guaraná e no Red Bull, e a galera tomando Puta que uma e pariu. tal, e eu fui no DVD da Manu, DVDzão da minha amiga Manu, que é estouro, Manu Batidão, fui no show dela, DVDzão estourando, DVDzão Aonde isso? sensacional. No Brasil? Foi lá em Belém, meu irmão, e a Ah. galera, 7 litros, 8 litros de uísque, eu só na água, e na água, Ai, caraca, bicho. depressão, mas eu falei, não, calma. Vai chegar a minha hora, bebê. Meu momento vai chegar, sempre chega, Caraca, é né? verdade. E chegou, Você agora mora eu em tô. Vegas, né? Você tá morando em Vegas, não tá isso? Eu moro em Vegas, graças Bicho, a Deus, e, lugar sensacional, lugar bom demais. Tu é doido, eu amo esse lugar. mas ir pro Brasil passar dieta é complicado, né, cara? Comida lá é boa É o demais, pior né? do mundo, meu irmão. Pra mais nunca, não quero mais não, não quero mais não, porque lá a comida é boa demais, Comida é boa belenção. demais mesmo, cara. Eu amo demais aquela comida, a cultura paraense, o açaizão. O cara mete a Nossa! colher assim. Não, É. tem lá no. O dia que vocês forem em Belém, a galera aí vai lá no Ponte do Açaí. Point do Aí você açaí? vai, Ponte do Açaí, aí lá tem um prato que ele vem charque, peixe, vem uns 3 tipos, 4 tipos de peixe lá. Aí vem charque, vem uma carne lá, não sei de quê. Vem tipo assim, o Pará quase todo nesse prato. Aí tem mais um pratinho assim que você compra que é 3 combuquinha. Aí uma vem o vatapá, a maniçoba e o tacacá. Meu irmão, ali tu tá comendo qual o Pará todo. Aí Cara, eu ia no dia do domingo, meu irmão. E outra, um açaizão top de linha. Tem um suco lá que é um limão deles com... Moço, os caras inventam, hein, bicho? Tu é doido, é? e o açaí lá É um é limão. diferente, Ei, né? pense num suco sensacional. Ele é um limão que ele é tangerina. Ele é Ah, um limão que os caras fizeram, modificaram esse limão lá, sei lá, e ah, ele virou uma tangerina. Então ele é um limão tangerina. Moço, eles caraca. fazem um suco daquele trem. E aí eu ia de domingo lá, meu irmão, e eu destruía, saía de lá quase carregado. Nossa, é complicado. Brasil é complicado. Porra, eu fui pro Brasil, eu fiquei 15 anos sem ir pro Brasil. Eu fui pro Brasil, eu passei um mês, 35 dias lá, eu engordei 12 quilos. 12 quilos. Teve dia que eu almocei 3 vezes. 3 vezes. Você vai ver os amigos lá no Brasil, a colegaiada toda, todo mundo quer comer. Só isso que tem pra fazer, né? É comer Pô, e tomar uma, meu irmão, não tem onda vamos não. É encontrar, vamos comer encontrar. e tomar uma. Já encontra no restaurante, já encontra no Passei, bar, já du... pede pra Passei comer. 2 semanas lá no Brasil de férias, né? Não Ah. tinha luta nem nada marcado, meu irmão. Contratei logo uma banda, né? Baixista, baterista. Aí meu amigo Fábio Maracajá, inclusive, quero até mandar um abraço para ele. Mandar um abraço também para Casa do Fazendeiro, meu patrocinador. Mandar um abraço pro meu amigo Fábio Maracajá, que arrumou o som, mesa de som. Que E irado. aí, eu tenho 2 cantores que toda vez que eu tô lá, eles andam comigo, né? Ah, Que é o Viola e o Leandro Mota, o Leandro Kennedy, né? E aí contratei um baterista e contratei um baixista. Fui lá pra fazenda do meu amigo Marinho Rocha.
Meu irmão, é uma banda, moço. É uma banda que a Caraca, que galera da usa nos hora. bar pra tocar. E aí, meu irmão, nós ligou esse sonzão lá nessa fazenda. O pau torou, eu acho que até os bichos da fazenda tá curtindo o som com o sonzão torando de noite lá, o pau torando. Entendeu? Se eu dormir assim mais cedo, foi só uns 2 dias, o resto, tudo eu virando das 7 horas da manhã até 8 horas da manhã eu tomando uma. Caraca, que irado. Você é da onde do Pará? Cidade pequena, cidade grande, como é que é? Eu sou de Tucumã, né? Eu nasci no Marabá, mas eu fui muito novo para Tucumã, é a cidade que eu amo demais, Tucumã, né? Mas hoje eu represento todo o sul do Pará, Redenção, Conceição, Xinguara, Orilândia, São Félix do Xingu, e vai torando ali pro Marabazão, aí É. vai para Belém, e o E povo é, vai e é comendo. E hoje eu fora de, represento o Brasil todo, graças a Deus. fora de Belém ali, é interiorzão, não é? Eu não tô te vendo muito, né? Você não tá me Põe, vendo? põe, põe a câmera mais assim, um pouquinho pra tu, É assim. porque é o seguinte, ó. É porque É eu. só tu empurrar ela um pouquinho É. mais pra tu, assim, ó. Assim? Virar a mão um pouquinho pra tu. Aí, ó. Melhorou? Que tu deita assim, aí ela eu não te vejo Ah, direito. tá. Aí. Você é do. Like, e você vai pro. É interiorzão lá, não é? É interior, moço. É fim do mundo, moço. É fim do mundo. De Cara, como é Tucumã que pra é? frente, tem São Félix, que é 100 quilômetros, aí tora, Juquira, mata, e é só mata, meu irmão. E Caraca. Me se conta tu como é que atravessar, é ela, tu pra vai esse varar nos cara. Estados Unidos. Como é que é pra esse cara que chega de Las Vegas pro interiorzão do Pará, assim? Você virou o rockstar da cidade, né? A galera fica te esperando e todo mundo te conhece, vai lá, colegaiada. Como é que é pra você voltar pro lugar de onde você passou a tua infância, assim, sendo, porra, o Michel P. Você virou a atração da galera, não virou? Moço, é lá que eu faço a onda mesmo. Lá eu só ando sem Demais. camisa, que é um calor da miséria, só de short, tomando uma, brincando com todo mundo, Que se legal, cara. divertindo. É lá que é meu mundo, lá é doido, é bom demais, É cara. bom Eu amo o demais, né? É bom Parazão, demais, né? né? E aí, claro que tem, né? As fotos, os vídeos e todos os amigos. Mas eu sempre fico mais na fazenda, né? Sempre na casa dos amigos. Mas faz parte, né? A fama, se eu não quiser tirar foto, vídeo com a galera, não tá nesse mundo. Lógico, lógico. O que eu faço é Mas você gostar, né? curte? Eu Você faço é curte? gostar de estar com a galera. Mas você se sente feliz de voltar lá e a galera reconhecer? Pô, você virou ídolo, né, cara? Você virou ídolo no Brasil, eu imagino, na cidadezinha do interior. Porque eu falo muito com bastante gente, né? E aí eu gosto de saber, tipo, e aqueles caras que te davam uns petelecos na cabeça quando você era mais novo, você encontra os caras na rua, eu falo, e É, agora? Como é que é? moço, eu tô com manzão, meu irmão. É bom demais. Eu Demais. gosto de ir lá pra mim. Passei muito perrengue lá, novo, né? Fui muito. Passei paradas ruins lá que Era me muito fizeram briguento? crescer, me fizeram sofrimento demais. E aí o cara voltar lá hoje com outra vida, com outro patamar, né? Não assim, outro patamar que eu falo é com outro nome, outro, né? Hoje eu sou o Michel Pereira, né? O meu nome É, hoje é muito forte. Hoje eu tenho outra imagem. Então, assim, você voltar no. Hoje, muitos que me maltrataram, muitos que eu pedi ajuda, não me ajudaram. Então, hoje, muitos querem me patrocinar, eu não aceito. Então, assim, né? Hoje neguinho se alagou, né? Quem fez mal pra mim, quem não, né, não me ajudou. E aí, hoje, os caras querem me patrocinar e eu, não, cara, não. tô de boa, né? Tô de boa, tô de boa. Pra mim não Ah, passar raiva contigo, eu prefiro tá ficar tranquilo. Então, certo. hoje, tipo, esse meu patrocinador aqui é a Casa do Fazendeiro, Marinho Rocha, que é um dos meus patrocinadores, que é a Carajá lá, que é um silo, né? Carajá e a Fazenda JM, que é dele também, são meus patrocinadores e são meus amigos pessoal. Então, hoje eu prefiro ter meus amigos como meu patrocinador do que gente de fora, É que na verdade. época que eu precisei de verdade, não quiseram me ajudar e tal. Aquela história Então do eu a gente faço nunca hoje sabe o dia de mais amanhã, né? amor.
meus amigos do que por dinheiro. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né, cara? A verdade é essa, né? A verdade é essa. Você tá. A gente fala de morar aqui, porra, eu moro aqui nos Estados Unidos faz 20 anos, né? Mas a gente volta pra casa. São as coisas mais simples, né? De sentar em meia dúzia de bloco assim e bater papo e tomar cerveja com os amigos a tarde toda e dar risada. Não precisa de mais nada, né, cara? É simples a vida pra gente lá, né? Mas eu acho que a gente fica com esse sentimento porque a gente tem aqui à disposição pra voltar, né? Você não concorda? Sim, sim, cara, e a fama hoje vem me trazendo amizades que eu dou graças a Deus por ter uns amigos desse, né. Eu vou te dar um exemplo, o Léo lá de Redenção, né, o doutor, que é o cara que cuida dos meus dentes hoje, né, os meninos de Redenção todos lá, que são muitos, não dá para falar o nome de todo mundo, e o pessoal de Conceição, o pessoal de Tucumã, né, os meus cantor, né, a galera que me Demais. ajuda. Então, assim, hoje eu tenho muitos amigos que eu vou pra casa dos caras, parece que eu tô na minha casa, sabe? É Aquela legal. aquela sensação gostosa que parece que você tá em casa. É verdade. Então, queria até mandar um abraço pro meu amigo Léo, que é um grande irmão mesmo, a galera de Xinguara, Xelita, os meninos lá de Xinguara, que toda vez que eu vou lá me recebe muito bem. Então eu só tenho que agradecer todo mundo pelo carinho. Claro que hoje é muito mais fácil ter meus amigos, mas esses caras são amigo meu desde quando eu não era ninguém, não tinha nada, né, me ajudaram demais, pagaram coisa demais pra mim, então quando Aí eu que vou dá pra lá eu valor, faço né? questão de pagar. Tá certo. Então assim, eu acho massa demais, cara, eu fico muito feliz de ir lá hoje e poder proporcionar um momento legal pra Eu eles. acho que todo mundo merece, né? Eles merecem porque te ajudaram lá atrás e agora você merece por tudo que você tá conquistando. Não dá para esquecer isso também. Você é um vitorioso, né, cara? Porra, Sim, tá, sim, tá, sim. tá vencendo aqui na América. E você faz teus camp aqui ou você faz os camp no Brasil? Como é que eu achei que você fazia Esse eu aqui? fiz no Brasil, né, mas eu costumo fazer meus camp aqui nos Estados Unidos, Hum, pra mim hoje a estrutura aqui é muito melhor. você tá treinando onde? Que é essa parada que você tá bebendo? Deixa eu ver o rótulo do Isso que é aqui é isso uma aí. cerveja, pô, uma cervejinha, ó, Delirious. Aqui é da Delirious. Bélgica, cervejinha melhor cerveja do mundo é essa aqui, papai, essa cerveja é top. Da onde é essa? Essa daqui? É daqui, né? Ela é da Bélgica, Bélgica, belga. Caraca, eu não conheço essa aí, não. É, moça, a bicha é top, meu Eu irmão. não conheço essa Só que aí, não. o álcool dela é meio alterado, né, é 8 de álcool aqui, os cara botou pra matar mesmo, mas a bicha é demais, moço, entendeu? É Ai, deliciosa cara. demais. Ó, E aí tava aqui botando porcelanato aqui com meu amigo Cleidione, passamos o dia aqui arrochando, botando porcelanato desde as 8 horas da manhã e tomando uma, aí eu: "Cleidione, eu vou ter que parar, que eu tenho que dar umas entrevistas, porque nós só trabalha tomando uma, eu e meu amigo Cleidione aqui, né. hã. Eu vou ter que parar pra me dar umas entrevistas, aí agora eu tô aqui com você aqui dando essa entrevista". Irado, irado. Ó, eu não vou te segurar muito mais tempo, não, mas eu vou. Cara, a gente vai fazer vários, viu? Já vou avisar, vou ficar no teu pé. Ô, eu mesmo não, Vai, nós vai estamos online, descansar, mas papai, vamos nós estamos voltar, online. porque isso aqui. Eu vou É baixar a só luz antes da aqui. luta que é mais complicado, né, Ó, eu tô tirando peso, aí é fumo. olha só, eu tenho um negócio que eu quero botar aqui. Consegue ver ali na TV? Consigo, consigo, mas rapaz, Dá pra ver? Eu vou baixar um pouquinho. uhum. Vamos lá. Eu quero que você conta. Isso aqui eu vou fazer. A gente vai fazer um cortezinho separado disso aqui. Eu vou mandar pra você, tá? Você posta no teu Ô, YouTube valeu, lá. valeu, A meu gente posta no obrigado. Instagram, faz um Reels, faz o que você quiser. A história dessa luta aí, ó. O meu vídeo, o vídeo que eu te falei lá do canal, que deu 15 milhões, 13 milhões de visualização, era assim, era o tapa que Rapaz, mudou tu limpou o tudo. pelo, hein, nas minhas Cara, costas, ó, nem eu tô demais. ganhando esse dinheiro, Te porra. devo a janta, te devo a janta. Essa é por minha conta. Ó, eu vou soltar e aí você Uma conta. janta e uma cerveja, uma janta e uma cerveja, viu. Fechado. Semana que vem. Eu Bebido tô, também, tô aí porra, semana que vem. Você me espera. Ó, o bicho vai lá, você dá aquela encarada braba nele e ele vai. Ele não chegou a dar um tapa, mas bota a mão na sua cara e te empurra, né? Não, Daí, ele empurrou, ele empurrou, ele ó, empurrou o vagabundo. É o russo safado esse daí, o vamos lá. Zelim, safado. Soltei o.
Soltei o vídeo aí, ó. Aí você vai contando pra gente. É um highlight só da luta, tá? Porque não dá Não, pra. Ó quando lá. terminou a pesagem aí, eu já falei pra galera, né, que eu ia dar uns tapas nele nos Ó. stories. Esse camp aí eu treinei na fazenda, cara. Treinei na Caraca, fazenda, ó. cara. Esse camp aí foi top essa luta, cara. Foi. Foi top. Ganhei um bônusinho também. Ah, e te, Passe, e te deu cinquentinha. uma. E te deu uma exposição absurda, né? Ah, essa luta aí, depois que eu fiz essa luta, os americanos começou a me conhecer muito. Mudou sua vida Muitos essa vêm luta, não mostrando a mudou, mão pra Michel? mim, né. Mas esse russo mereceu, ele é sem vergonha, ele é safado, ele é enjoado, Mereceu ele demais. mereceu, viu. Mereceu demais, mereceu demais. Que isso. Não tem essa, não. Foi muito boa essa luta, cara, foi muito Ó, boa, né, eu estava muito treinado fisicamente, tecnicamente, foi muito bom, foi muito bom. ó, ó. Ó a Isso aí marra do vídeo. é o Ilusão da Morte. Eu olho para o chão, Ilusão da Morte. Ó, e o bicho tá bravo. Ó, ó, ó. Cara, É o Ilusão da Morte, eu amo Ilusão da essa luta, Morte. cara. Essa era uma das minhas lutas preferidas. Não, ela é top, essa luta aí eu fiz onda, eu tirei onda nessa luta aí, foi onda, viu. Ó, e agora vai E chegar. esse Ó, russo, ó o Everstrez, papai, ó, chama, ó, ó. deixa de. Se pegar ali no meio da nuca, moiou, no meio da testa Da ali, testa, fumo calcanhar. Ó, cangue. agora é os tapas, ó. Agora vem os tapas. Aí, né, papai, aí começou o fumo mix, o mão de bomba. É o mão de bomba falado aí, papai. Ó, Ardeu bacana aí pro rumo dele. Eu tava muito versátil nessa luta, né, foi muito tava. boa essa Tava luta, cara. demais, tava demais. Cara, mas não é com qualquer cara que dá pra fazer isso daí também. Tem que ter essa noção, né? Ó, ó isso é, cara, isso é É, não é com demais. Isso é qualquer demais. cara, mas dá pra fazer sim, é só eu estar bem preparado, né. Porque esse meu camp aí foi muito bom, eu tive 3 meses de camp, foi tudo muito alinhado, sabe, eu estava muito bem preparado fisicamente, tecnicamente. Dá pra fazer, porra, eu tô lutando normal, né, pra mim isso é normal, Ó, e aí entendeu. a, Tava forte, a ó, cereja tava no topo forte, do bolo, né, cara? a altura que eu levei ele. Ainda Eu tava muito finaliza forte, o. cara, Ó, e tava muito versátil, eu treinei muito essas minhas paradas. é Tudo demais. depende da forma do meu camp, né. Essa luta, cara, essa luta é uma das minhas lutas preferidas. E porque mostra a confiança do cara, a confiança que você tava em você ali, né, cara, numa luta. Porque a gente sempre tem que lembrar, e eu sempre falo isso pra galera que tá assistindo aqui, que na tua frente ali tem um cara que treinou, porra, alto nível, o mesmo nível que você, tá lutando na mesma plataforma que você, né? Alto nível, preparado. E se você vacilar, o cara vai capitalizar nisso e vai querer te ganhar. Então, para você fazer aquilo ali, mostra um nível de confiança e de preparação mental e física, não sei o quê. Cara, é um show, é sensacional. É sensacional. Não, eu estava muito bem treinado, estava muito confiante. E aí, luta é luta, né, cara? A gente nunca sabe o que vai fazer e essa luta aí eu tava muito bem soltinho. Eu tava soltinho demais, mas estava online. E aí eu fiz toda essa onda aí, foi bom demais essa luta, viu, cara? Escuta, depois dessa luta do Ponzinibbio, você no microfone lá, você desafiou o Masvidal ou o Nate Diaz, né? O que rolou desse negócio do Masvidal aí? Que aí ele botou um print agora lá e falou que não foi bem aquilo que aconteceu. Como é que você quer falar disso? Se não quiser, não dá nada não. Não, aquilo lá, cara, é tipo assim, minha mulher, um tempo atrás, um bom tempo atrás, ela me mostrou aquela mãozinha do Morro Masvidal, né? Aham. E não tinha aquela outra parte de cima, só tinha a mãozinha. Aham. Que ele enviou. Aí eu falei: "Uai, que porra é essa que esse bicho tá mandando essa mãozinha pra minha mulher?", né, eu fiquei sem entender. Aí pá, passou tempo, tá, fiz uma onda, ninguém me deu moral, nem ele, nem aí agora, né, fiz essa grande luta aí, entrei top 14, né, pá. Aí eu comecei a ter mais poder na palavra, né, e chegou no homem, que o trem explodiu, né. Começou a Aí incomodar. ele respondeu lá e mandou aquele print, né, da lá que tem mensagem da minha mulher lá. Aí Aham. cheguei e mostrei pra minha mulher: "Uai, o que que é isso aqui?". Ela também, né, se assustou, né: "Uai,
que porra é essa? Aí, não falou isso, né, mas tipo assim, né, ué, eu se estranhou também que nem eu, né. Aham. Aí aí ela ficou encabulada e pá, e aí aí eu fiquei quieto, né, fui estar com meus amigos, Aham. aí depois ela veio falar comigo no bar, né, fui conversar com ela, tal. Aí ela foi me explicar, né, que o Instagram dela fica aberto na loja dela. Minha mulher, ela mexe com joia, né. Hã. Ela tem uma joalheria muito grande em Los Angeles, é uma Ah, que joalheria massa. muito famosa lá. E aí vende joia para o Floyd, vende joia para um monte de gente famosa Que aí. irado, eu não sabia, que legal. Relógio, cordão, pulseira, só trem top. Porra. E uma joalheria dela lá é muito famosa, é muito conceituada, né. E aí o Instagram dela fica aberto No no computador da computador loja. da loja, que aí o gerente que mexe, que é para o gerente trabalhar, postar não sei o quê, Aham. aí envia para as pessoas, É uma né. conta de trabalho pra mostrar o que É, ela porque se faz, tu né. vê lá é Ginami Atelier, né, Ah, o entendi, Instagram dela é Ginami entendi. Atelier, E ó, e vamos que é deixar da claro aqui também pra galera que viu o print lá e o que ela mandou, o que a conta dela mandou pro Masvidal também não tem nada demais, é só tipo, vai não lá, tem, não vai tem, não com tem coragem, não tudo, tem só nada, só isso, tem nada. assim, ela Nem fala de um lado assim: nem do outro, na verdade, né. Mate ele que você terá isso", que é algum patrocinador lá, alguma É, parada, acho que era alguma tipo, marca antes, lá. antes de uma luta, alguma coisa, tipo, vai pra cima, vai com tudo, é um Isso, e eu negócio não assim, estava nem com isso. ela naquela época lá, Aham. não estava com ela ainda não. Hã. E aí, o que que nós estamos achando? Que foi o gerente dela Que mandou. que deve ter, né, feito mandado aquilo lá, ou postado alguma coisa em relação para ele ver uma joia, não sei, Aham. é uma joia, é um trem, porque ela me mandou um print dele com ela, né, do gerente dela com ela. E o cara faz isso mesmo, o cara manda, tipo: "Ó, te marquei Entendi, de tal Instagram, de tal fulano, de tal famoso, de tal pessoa, de tal", aí entendi, tem lá as pessoas, né, que eu entendi. não vou citar nome nem para não, Ah, tá que aí tranquilo, já é negócio dela. lógico. Então assim, eu quando eu vi fiquei assustado, ela também, né. Se foi ela que mandou, eu não sei, não estava E comigo, não não tem tem nada nada demais também, demais, então dane-se, né. né. É. Então, assim, é uma coisa que, mas beleza, tem um lado bom e tem um lado dessa história aí, né. O lado bom e o lado ruim, que o homem, né, até que enfim me respondeu, né, porque ele é um cu Tá. de galinha, é um Zé Ruela, no as 3 luta que ele perdeu, meu irmão, né, tinha que mandar ele embora do UFC. Não tá ganhando mais nada. Lutou com os caras aí ganhou, né, luta com fraco, ganha, só quer lutar com fraco. Quando luta com um cara mais forte, pega porrada, né. Verdade. Lutou com os cara top aí, ó, pegou porrada, não ganhou mais uma. Então, buchinho velho quebrado dele, e aí o cara, sem saber, que nem eu me assustei quando eu vi, me chamou de idiota, me chamou que eu estava usando isso para poder lutar com ele, entendeu? Eu quero lutar com os top da categoria, ele não tá dentro da categoria, eu quero lutar Exatamente. com ele porque ele tá dentro da categoria, ué, eu vou querer lutar com a mãe dele, com o pai dele, é? Não, é com ele, Exatamente. meu irmão, porque quem tá na categoria é ele, quem é lutador é ele, entendeu? Exatamente. Então, Exatamente. aí o cara vem me chamar de idiota, mas beleza, beleza, uma hora nós vamos se topar, uma hora nós vamos, né, o momento de eu lutar com ele vai chegar, eu vou lutar com ele. Só se ele tiver medo, porque esses bichos de hoje em dia, esses topzinhos, essas estrelinhas aí do UFC, fica escolhendo lutador com medo, né? Os vagabundos ficam com medo de lutar com a gente e aí não quer aceitar. Mas agora eu sou ranqueado, agora eu tenho poder nas minhas palavras, meu irmão. E aí, por que não vai lutar comigo? É isso Shimaev aí. era 10º, parece que lutou com o segundo. Porque eu, 14º do ranking, não posso lutar com o 8º do ranking, Exatamente, era isso que entendeu? eu ia falar Mas agora, só ele que tá em quando, mas oitavo, só que né. quando a gente vai falar para lutar com os caras correm. Os caras ficam com nhenhenhê, fica com É. não sei o quê, entendeu? Mas beleza, eu vou chegar, calma que eu vou chegar. Você tem muito problema com isso, com o cara negar a luta com você? Tem, uai, uai, por que não quer lutar comigo? Foi que nem o Anthony Pettis. Eu queria lutar com ele, né?
Aí meus empresário meio dele com conversa e pá, que vai lutar com não sei o quê. Aí chegou pra mim que o Anthony Pettis estava com a lombar machucada, Ah, né? Falei, não, perfeito, o cara tá machucado, porra, eu vou fazer o quê, né? O cara lógico. tá machucado, eu entendo. Não, beleza. Aí, quando eu olho o cara no mesmo card que o meu, o outro, olha o diabo, tu é doido, é? Ué, meu amigo, tu não tava machucado da lombar, que não ia lutar comigo por causa da lombar. Tu é fresco, é animal. Eu tô... Aí, é de tu. E eu o que então, infame? Aí, se bicho. Ué, então foi por que que não lutou comigo? Ah, beleza, porque tu não é no ranking, beleza. Mas, bicho, olha os caras é comédia mesmo. Eu fico até puto com os caras desses, mas beleza. É foda, né? É foda. Ó, você tá. Foi a tua quinta vitória seguida. E eu queria. Sabe, eu queria falar com você, o que eu vi agora, que eu não tinha programado falar sobre isso, mas aquela luta sua com o Diego Sanches. Você lembra daquela? Lembro. Cara, como é que um cara dá uma daquela, né? Você chegou a ver o replay na televisão, né? Faz tempo já, É, mas. cheguei. O cara Na foi, verdade, eu considero que eu tenho 100 lutas no é uma UFC de vitória, vitória, né? né? Porra, 5 e lógico. meia, vamos botar 5 e meia, 5 e meia. É? Nem pra mim, nem pra ele, que o É vagabundo, foda. vagabundo, ele foi Foi safado. safado. Inclusive até mudou a regra do UFC por causa desses BO. O vagabundo vê que se não voltar pra luta, o cara é desclassificado. E ganha a luta, porque aconteceu comigo com o Peter Young, Isso. né? Mesma coisa. Mas tem uma regrinha de tempo, não tem isso agora? Aí agora tem um negócio de round. Isso, Vamos se... dizer que tu ganhou, tipo eu tava ganhando os 3 rounds. Eu isso. perco um round, eu tenho 2 rounds ainda. É, Tu tá entendendo? é. Ah, se eu ganhei um, ele ganhou outro, o terceiro anula, né? Ou Aí dá empate. dá empate. Então, Entendi. assim, ficou muito mais, entendeu? Entendi. Antes não. É. Antes, eu tô com o cu ardendo, minha mãe não dou conta, é fumo grande, Ai, não dou cara. conta, tá doendo. Aquela Ai, parada é que o cara ainda ah, vai, ele ainda pergunta pro juiz, né, cara? Ele fala assim, tá, se eu disser que eu não posso continuar, fala, se eu não disser que não pode continuar, você vai, a luta vai pra você, o né? juiz foi safado Aí, também, e outro do cara safado. falar uma parada dessa, né? Aí ele falou, Eu fui então não posso injustiçado demais, continuar, amigo. não. Como Eu fui assim? injustiçado demais. É, Tu é aquela lá louco. foi foda, aquela lá foi foda. Aquela lá foi foda. Como que você começou na luta, Michel? E qual é o teu estilo raiz, assim? Tipo, você fala, olha, eu comecei nisso aqui e dali eu aprendi os outros estilos pro MMA. Na verdade, eu comecei no karatê aos 12 anos de idade, e aí lá em Tucumã, juntamente com meu primo Bruce, o Brandix, o meu professor que era o meu tio, que era o Renê. E aí eu fui me destacando no karatê e a galera me chamava de saco de pancada do Bruce, né? Que era o meu primo. Que era o melhor da galera, o moleque que foi É, era faixa preta com 10 anos de idade. Sei lá é, se o moleque era ninja. E aí, meu irmão, eu fui me destacando, e aí eu fui pegando o peso desse Bruce, né? Do Bruce do Cabal. E eu sempre tentei. Ei, eu passei, foi 5 anos, 5 anos tentando ganhar do Bruce no karatê, e nunca ganhava. caraca. E aí eu chegava quase a ganhar dele, dava empate, que era Hikiwaki, né? Quem tirar o primeiro, que em japonês, Hikiwaki, quem tirar o primeiro ponto ganha. Aí, tipo assim, são 3 minutos de luta, quem fizer, eu nem lembro direito mais, faz tempo que eu não. Eu acho que era 3 pontos, É, né? Aí tem golpe que é meio ponto e tem golpe que é 1 ponto. Aí sempre nós fazia o quê? Aí tem o tempo 3 minutos, eu acho que era 3 minutos. aham, Aí nós sempre o quê? Fazia 2, cada um fazia 2, acabava o tempo, aí o juiz para, aí fala, né? Akashiro, Hikiwaki, que aí quem tirar o primeiro ponto ganha. aham. Aí começa a luta. Então quem tirar o primeiro ponto, quem tirar o primeiro ou meio ponto ou 1 ponto, ganha a luta. E eu sempre perdia, meu irmão. Que miséria, cara.
Ele sempre me pegava primeiro, moço. O Ai, bicho ligeiro demais. caraca. Bicho ligeiro demais. E ele sempre me pegava primeiro, aí eu sempre perdia pra ele na final. E aí, meu irmão, aí eu comecei. Foi tempo passando, e eu era o cara que mais apanhava no karatê. Ei, pensa num cara que apanhava. Tipo, era assim. Moço, é massa demais. Eu lembro dessas Ai, paradas quando eu tô lá, que cara. eu lembro com os meus amigos do karatê, né? Tipo, era assim, eu era o cara mais atentado. E eu era o cara mais cobrado também. Isso não adianta nem falar que eu era o cara que sempre eu apanhava mais, eu era o mais cobrado. Se tinha que fazer alguma coisa, eu era sempre mais cobrado. E eu acho que é até por isso que eu virei lutador. Se tinha que ficar vamos ficar 10 minutos numa flexão. Todo mundo ficava 10, eu tinha que ficar 20, 15. Eu ficava mais. Se tinha que pegar 3 Caraca. lapadas de faixa, eu pegava 4, 5. Então tudo meu era massa. Teve uma vez, vou te contar uma história massa aqui, que eu não Ah, contei essa ainda em podcast não, porque nós boa. estamos aqui, tá bacana. Então vai, Vou te boa. contar essa aqui. Época do karatezão, antigão, pá. Aí, tu lembra daquela época é brasileiro, tu sabe, daquela época de pegar no peitinho, não sei o que, Nunes. Não tem uma época o negócio de pegar no peito assim do cara do pânico, não sei o que, não sei o que, Eu lembro, peitinho. eu lembro. Não sei o que, Nunes, moço. É um negócio de pegar no peitinho dos outros. Aí, beleza, nós indo pra um campeonato, Paraupeba, eu acho. Ônibusão lotado, meu irmão nosso, que fretava o ônibus e ia todo mundo no ônibus, né? Só a equipe de karatê, todo mundo do karatê. Aham. Aí 50, 60 meninos dentro do ônibus. E nós era a galera da bagunça de trás, né? E aí nessa época, meu irmão, nós com essa onda, negócio de pegar no peitinho dos outros, sei o que não. E aí, meu irmão, os caras começaram a pegar no peito do menino lá. E aí toda hora, aí tinha o meu professor, que era o Renê, o professor de karatê, sentava na frente do ônibus junto com o motorista do ônibus. E aí, meu irmão, aí os meninos lá no fundo, na bagunça, a galera da bagunça, pegaram no peito do menino. E aí ele só gritava, professor, o menino fica pegando no meu peito. Aí, beleza. Quando dava fé, pá, a galera tentando demais, e o moleque não era da bagunça e nós tentando o moleque. De repente, professor, o menino não me deixa quieto, não me deixa quieto aqui. Rapaz, essa fuleiragem foi umas 4 vezes. Quando deu assim numa quarta, aí lá vem o velhote, meu tio, o Ah, Renezão, com a faixazinha dele enrolada na mão, assim, a ai. faixa preta dele. Eu lembro até os damos, se eu tinha 14, 13 anos de idade, tu vê que eu lembro direitinho. Ele com a faixazinha dele enrolada assim na mão, e na ponta da faixa era dois dan que ele tinha, e ele passava gesso. Então a ponta da faixa parecia uma ripa, Nossa! meu irmão, um pau. Endurecia, que ele botava dois. Hoje a galera usa fita, né? A galera Aham. tá aquela porra de Esparadrapo, fita. é. A galera rádio era gesso, meu irmão. Fica parecendo um pau a faixa. Ela endurece assim, ó. E aí, meu irmão, lá vem o velhote. Ele chegou do meio do ônibus assim, ó. Falou daqui pra trás, todo mundo arranca a camisa e 2 lapadas pra cada um. Ai, Falou, ó, ai. Michel, Romilson e Bruce, que era o meu primo, o Romilson, que era outro que apanhava junto comigo também, e eu. Michel, Bruce e Romilson. Todo mundo era 2 lapadas. Vocês são. O Bruce foi 3, Romilson. Eu fui 4, eu acho, e o Romilson foi 5. Porque o Romilson que tava pegando a porra do peito do moleque. E aí professor, o Romilson fica pegando no meu peito. Por isso que ele pegou mais peia, né? Só que ele sabia que nós era da bagunça também. Eu peguei 4, o Bruce pegou 3, Romilson 5, meu irmão. Ai. Ei, eu lembro direitinho, tinha a Gleiciane na época, uma amiga nossa. Ela branquinha, cara. Branquinha, a bichinha. Meu irmão, aí ia pro meio do corredor do ônibus, e aí ele chamava. Chama! Ei, meu irmão, chega, sangrava. Aí eu lembro, pra tu ver que eu criança, eu lembro de uma imagem, eu lembro de pouca coisa. Eu lembro da faixa dele desenhada certinho nas costas dela.
Na nossa não, na nossa virou um sangue desgramado, Nossa. porque onde pegava, pô, arrancava sangue. E aí na dela, aí o Romilson, não, pô, mito, peraí. Ah, ah. O Romilson, era eu, o Romilson e o Bruce. Todo mundo era duas, e eu, o Romilson e o Bruce era três. Era um a mais do que a galera. Ah. Aí eu peguei minhas três, o Bruce pegou as três dele, e o Romilson foi reclamar, ó. Sou eu três, não sei o quê. Ah, tu tá reclamando, então Tá. agora você é cinco. É, miserável. Chama. Puta que Aí, meu pariu. irmão, aí ele, cinco lapadas nesse Romilson, ele ficou com as costas todas Nossa. latanhadas, meu irmão. Aí quando ele saía, que ele não ficava rindo, né? Passa rapé, nós já se divertia de novo e o pau torava de novo. Puta que pariu. Não, Cara. ontem, a época do Karatê que eu vou te falar foi muito boa, né? Penei demais, peguei taca que deu me livre, rapaz, taca pesada. E aí, quando é que você resolve que você vai. Porque, pô, moleque ali, 14, 15 anos, tá karatê, competindo e tal, não sei o quê, mas você já tinha na cabeça que era aquilo que você queria fazer? Quando é que vira Não, que você troca, muda a até chave e hoje fala. eu não tenho. Ei, se eu fosse milionário que nem o Cono, vocês não iam ver luta minha mais não, Eu meu amigo. falo a Ia me mesma pegar com uma coisa. porra de luta não. Tu é doido, é Ô, doido. meu irmão, o Ei, cara fez 40 milhões de dólares o ano passado, 50 o ano retrasado, 100 o ano antes. Eu que falei, porra de luta, tu é doido. Eu quero saber de luta com dinheiro desse, menino. Tu ai, é doido. cara. Ei, tem hora que eu falo assim, rapaz, eu vou trabalhar, porque eu tenho amiga aqui que não ganha porrada, é o dia todinho no computador, sentado, de boa, toma as dele todo dia, de boa, ganha mais dinheiro do que eu. O cara esse dia ganhou 200 mil vendendo uma parada ali e não pega porrada. E eu aqui se fudendo não ganho esse dinheiro todo. Mas Entendeu? você chega lá e vai. Agora E, vamos chegar. Mas e se eu o, fosse milionário, eu não queria ser lutador mais, não, bebê. Tu é a doido, vida é é foda, pouco. né, cara? A galera, Pouco, é. eu sempre falo, Michel, eu falo assim, olha, quando vocês criticam o cara não bateu peso, ou o cara Não, não perdeu, critica não, pô. Não esse critica cara é não que. ruim, não sei o que. Eu falei, meu irmão, Não. é uma vida tão sofrida, um estilo de É, vida, né, tão sofrido, todos que os atletas, a irmão, não é galera fácil. só vê a hora da glória ali, que você entra lá e faz uma pirueta e ganha a luta. Michel Pereira. Bicho, você chamar o Michel Pereira um mês antes da luta e falar assim, ô, vem aqui em casa, vamos comer uma pizza. Não existe isso. Não vai, pô, não vai. Entendeu? É um negócio Vai. simples assim, que eu falo assim, olha, vocês têm que entender que a vida do cara é o seguinte, o cara não pode sair e comer uma pizza com os amigos se ele quiser, Pode. dependendo da época que ele tá. Muitas coisas a galera me chama pra Abrir ir, eu mão não, velho, não e. dá, ó, não dá, não dá. Não dá. É uma coisa assim que tem hora que dá vontade de parar de lutar e trabalhar com outras coisas. Só que hoje não dá mais, né, bebê? Eu tô Não ganhando um dá. valor que eu não vou ganhar com outra Exatamente. coisa. Então, Exatamente. é o jeito Exatamente. de ficar lutando aqui mesmo até eu Fazer o ficar quê, né? milionário. Vamos meter a porrada nos caras, então. É, deixa aí, eu tô novo, tá dando certo, deixa arder. Caraca, demais. Ó, então só termina a história, então. Daí, do Karatê, você. Pô, tu não tem uma cerveja aí pra tomar comigo, que depois Pois eu é, tomar cara. sozinho. Tu é... Vou- Ei, os caras que vêm me entrevistar já fico sabendo antes de. Ó, Depois que já passou a luta, não venha sem tomar uma cerveja, tomar uma. Porque, pô, aí me quebra, meu eu irmão. Porque, vou. né? Ó, próximo eu vou abrir uma cerveja com você. Eu não vou conseguir sair daqui agora, senão eu vou ter que sair no meio do negócio. Não, fechou, Mas o fechou, fechou. próximo eu vou trazer, eu já sei agora, o próximo eu vou trazer uma cerveja. O próximo eu vou trazer uma Fechou, cerveja. fechou. Eu e o Aliás, Laerte já tomou uma hoje. Eu e ó, o Laerte aqui o na entrevista. Caraca, eu vou bater um papo com o Ert amanhã. O próximo vai ser aí em Vegas. Semana que vem eu tô aí, a gente vai tomar uma Aí cerveja vamos. junto. Não, e eu vou lhe convidar pro churrasco aqui em casa, tá fechado, Então viu? tá fechado. Nós tomamos Porra, aqui, então fazer um tamo churrasco junto. em casa, tomar um banho de piscina, um ofurôzinho pra nós Irado. ficar de Ih, mais roteando. caraca, aí sim, aí sim. Ó, só termina de contar a história, então, aí do Karatê, você chega, quando que você começa a treinar outros estilos e fala, porra, vou virar lutador, é isso que eu vou fazer da minha vida. É, aí eu fui lutando karatê e migrei. Aí
Nós começou com uns eventinhos clandestinos na academia, papai. Sabe aqueles eventinhos clandestinos que Puta o que cara... você vai deixar, vai dar trabalho pra um monte de gente lá agora. Os caras vão falar, nossa, não fala isso. Ei, não, meu irmão, aí eu vou mentir da minha infância, do meu... É, Aí, eu isso sou o que eu aí. sou hoje por causa dessas ondas. Tá, com E certeza. aí, meu irmão, meu primo começou a fazer uns eventinhos lá, é, pegava tal fulano, o melhor da rua lá, sabe os caras brigador que todo mundo tem medo e tal. E aí eu lutei, moço, com os caras. E isso me ajudou muito a eu ter o estilo que eu tenho hoje, hein? Vamos botar aí, porque foi lá que eu comecei com essa minha onda de ser diferente de todos. Ah, que Desde legal. lá eu lutava diferente. Foi lá que eu fazia graça, foi lá que eu comecei a minha onda, né? E hoje eu sou o que eu sou por causa que eu comecei lá atrás. Se eu começo lutando sério demais, eu estaria hoje lutando sério demais. Exatamente. Então, se eu sou o que eu sou hoje, foi por causa desses Não eventinhos que teve teria, lá não atrás. teria o seu diferencial, né? Isso. E aí, meu irmão, aí lutei com o Suenzo, lutei com o Jeff. Ei, se liga nessa, eu vou lhe contar um aqui, Conta. que eu lutei com o cara, meu irmão. O cara, Alan Quebra-Cana, olha o nome do maluco. Bichão, Deixa, cento e ó, e lá vai, peraí, e os caras 130 quilos. fala que o Masvidal é bravo lutando Que boxe porra de em Masvidal, Miami. rapaz, Meu, Masvidal, o cara Chimaev. tava Isso lutando com aí o é Alan fichinha, meu Quebra-Cana. irmão. Isso é fichinha, papai. Tu é doido, é? Ai, Ei, caralho. Alan Quebra-Cana, lá de Orilândia, bichão, dava 3 de mim, do tamanho do hipopótamozão, bichão, maior do que eu só orelha, magrelo, 80, eu tinha ó, 78 quilos, Ai, 75 quilos, um cara cara. 120 quilos, 130 quilos, Alan Quebra-Cana. Ei, eu te juro, ó, bicho, eu novinho, eu lembro dessa cena. Eu lá em Orilândia, numa festa, ele chegou numa placa daquela de sinal, não tem as placas que Aham, fica lá, pare, não tem aquelas placas? aham. Ele chegou numa placa daquela assim, ó, e balançou e arrancou uma placa daquela e chamou nas costelas do maluco lá, moço, ele brigando na rua. Um dos maiores brigadores da época lá de Orilândia. Se liga Caraca. na onda que eu já passei nessa minha vida. Aí Alan que é bacana, meu irmão, ele chamou essa placa zona, pegou essa, que é uma estaca zona, porra, Aham. daquela. Ele arrancou, meu irmão, balançou assim, ó, tan, e puxou ela pra cima e Vlau. arrancou. E correu atrás desse cara e chamou nas e eu só olhando. Aí, beleza. Eventinho lá no Tec, Tucumã, lá no ginásio. Pá, Michel Pereira contra não sei quem lá, pá. E aí, era eventinho cinco reais, pô, 5 reais, só Aham, pra, né, pra nós terminar a lutinha e comer uma pizza, pagar a pizza pra galera. Não aham. era pra ganhar dinheiro. Era pra Cara, terminar o evento, nós então comer uma pizza, porque nós não tínhamos dinheiro, porra. Não tinha dinheiro nem pra morrer, eu. Se eu morrer, eu não tinha dinheiro nem ia pra ficar no isso. meio da rua mesmo, né? É, Caralho. tinha que jogar no mato. E aí, nós, pra fazer esse eventinho, pá, vamos comer uma pizza, tomar uma, né? Comprar gelada pra galera e fazer nossa onda. Aí, quem disse que meu lutador foi no dia do eventinho? Hum. Ingresso. Aí nós, 5 reais a entrada, não sei o quê, pá, todo mundo lutador chegou. E o meu, quem disse que foi? Ah, quem quer lutar com o Michel? O Alan Ai, meu Deus. Quebra-Cano. Não. Aí quem tava lá no ginásio? Ai, puta Aí que pariu, muito bom. Ei, mas nós tava profissional, viu? É, Cercamos de fita, tatame, locutor profissional. caraca, aí sim. É, mano, sonzinho. Hã? Só quero tatame no chão e cercado de fita, daquela de sinal, né? Tá tudo bom, velho. Aí não foi meu lutador. Aí, o locutor, pá, lutador do Michel Demolidor, que era o Michel Demolidor. Não veio, não pôde comparecer. Mas tem alguém que quer lutar com o nosso campeão, pá, não sei o quê, com o Michel Pereira. Aí não apareceu ninguém, né? Aí começou a galera, os vagabundos, os caras desses são vagabundos.
Ah, não sei o quê, Alan Quebra-Cana. E aí, moço? Não entra no Ixi. Michelzão, não. E eu quieto, né? Não, moço, pelo amor de Deus, não coloca esse homem, não. Eu pra mim, né? Pelo amor de Deus, né? Ah, o Alan Quebra-Cana tava aí, vê se ele luta. Tomara que ele não Ah. luta, tomara que ele não. O Aí Alan foram com esse Quebracano Alan não, Quebra. porra. Aí, não, eu vou. Ai, ai, Aí, ai. pô, se ele tá era de botina, calça e camisas. Ah, eu não tenho short, um arrancou foi o short lá no meio da hora, toma. Os caras querem ver a desgraça, né? Não, os caras querem ver a onda, meu irmão. Aí arrumaram o short dele lá na hora lá, meteram uma luva nele. Lá vai eu lutar com esse Alan Quebra-Cana. Ai, cara. Aí, meu irmão, eu era do karatê muito ligeiro, tá? Minha movimentação zona, né? Não tinha jiu-jitsu ainda muito. Eu tava começando a treinar jiu-jitsu com o Sávio Roveno, meu professor de jiu-jitsu. Aí, meu irmão, eu dei um jab nele, que ele já meio que caiu tonto. Moço, quando começou a luta, eu movimentei ele atrás. Falei, meu irmão, esse bicho é grande demais, eu tenho que cansar ele. E ele era Movimentei, gordão ou ele era movimentei ele fortão? atrás. Hã? Ele era gordão ou era fortão? Ele era gordo com um forte também, só que ele tinha um pique de Eu bebê tô- gelada, mas era aqueles fazendeiros, sabe? O cara que Aham. trabalha na. Nossa Onde senhora. pegar, meu irmão, pegar, fudeu. Aí ficou grande. Onde pegar era um monte de bomba, Puta bateu, que caiu. pariu. Aí, meu irmão, acertei um jab dele e ele, tipo, caiu assim pra trás, né? Aí eu já caí em cima dele, meu irmão, e peguei no mata-leão, finalizei ele, aí já. Caralho. Graças a Deus que ele não me deu um soco. Mas, meu irmão, foi uma pressão. Caralho. Nossa senhora. Então, assim, eu já passei por cada. Moço, e quando eu lutei com 17 anos, falsificando identidade. Tinha... Minha primeira É luta foda, profissional, né? minha primeira luta profissional foi com 17 anos. Lá em Orilândia, no evento do Ronaldo, um grande amigo meu lá de Orilândia, o Ronaldo. Ah, quer lutar, né, pá? Ah, tem 18 anos, eu tenho. Tem. E com 17 anos. E eu nem sabia que tinha que ter 18. Mas Cara, na hora eu tenho. Hã? Aí eu peguei, meu amigo, pá, com 18 anos, falei: vai ter que me arrumar a tua identidade. Eu só meti uma foto por cima a dele, mandei plastificar de novo. E meu nome era Diego, Diego Gra- Ferreira. Eu lembro até o nome, o Zóio com 17, eu lembro até hoje. Caraca, bicho. Ah, aqui minha identidade, eu mostrei pro Ronaldo, aí pô, 18 anos eu tinha, aí nocauteei o cara com a joelhada com 6 segundos, né, Cara. foi sensacional. E aí daí, meu irmão, eu vi que eu tinha, né, futuro pro negócio, comecei a treinar mais o jiu-jitsu, comecei a ir mais pro mundo do MMA, né, e aí comecei a me destacar, enfrentei o Magno Pitbull também, lá de Redenção, Conceição do Araguaia. O Magno, o lutador, não tinha lutador pra ele. Aí ele falou assim: eu luto com qualquer um. O Magno, meu irmão, cartelzão, top, 30 e poucas lutas, batendo em todo mundo. E aí, eu Tô luto com vendo aqui, qualquer ó. um. Tucumã Fight Show, em 2012. É, Magno Pitbull. Aí o Magno, meu irmão, batendo em todo mundo, matando. Moço, pensa num cara que tava destruindo a galera. Cara. Ah, luto com todo mundo. Aí apareceu o Ponta com 90 e lá vai pancada. Aí, não, eu luto também. O Magno era ali lutar 7-7, se eu não me engano. E o Ponta com 98 quilos, se eu não me engano. Nossa. Não, eu luto, não tem nada não. Aí o Ponta amarelou, parece, não sei, amarelou ou tava machucado, não tá treinando, eu não sei. Aham. Sei que não lutou. Ah, Michel, valeu a desgraça. Ah, meu, Por que eu, né? faz tudo que esse B.O. é tudo pra mim. Aí te lascar, bicho. Aí fumo grande, aí o cara eu lembro que o cara falou assim, eu acho que foi o Julimar, um cara lá: "Michel, tu perder pra esse cara, tu vai ser só mais um", eu estava começando, "tu perder pra esse cara, tu vai ser só mais um Que que ele perdeu pro ganhou. cara. Tu ganhou desse cara, tu vai ser o cara, meu irmão. É por isso que hoje, eu tenho até hoje a cabeça de lutar com os top. É, é isso aí. É por isso, pra tu ver o tanto que o meu lá atrás tem a ver com hoje. É verdade. Que não é interesse por causa que os caras têm nome, não é por
Não, porra, é porque eu sei que eu tenho que lutar com os top pra mim crescer, pra mim, né. Senão eu Exatamente, vou ficar a vida toda lutando e não viro porra nenhuma. E exatamente. aí parava eu lutar com o Magno, só que aí eu quebrei o Magno todinho na movimentação, né. Aí ganhei a luta e foi sucesso. É foda porque você chega uma hora que que é essa hora que te dá um clique, né? Que você fala, pô, tô ganhando, tô indo bem, e você sente que você tem um talento também pra isso, porque isso é uma coisa que é difícil da galera entender. É, Aham. Eu tenho talento, eu tenho. eu bati um papo com o George St. Pierre aqui uma vez, e ele falou: olha, tem muita gente que não vai gostar de ouvir isso, mas nem todo mundo vai se dar bem em tudo. Não tem jeito. Não, tem que Só ter o talento. aquela história do, ah, mas se eu trabalhar duro eu consigo. Não. Infelizmente, não. Você tem que ter talento também, você tem que ter talento para a própria coisa. Se você estudar música no papel, não quer dizer que você vai ser o melhor guitarrista ou o melhor compositor. Você tem que ter o talento, não tem jeito. Não tem jeito. E com a Tem que luta é ter. a mesma coisa. E aí é Tem aquela que hora ter, que. só que se você ter o talento e não ter a disciplina, Não, exatamente, tem que ter é, tudo. aí o Exato. talento não vira porra nenhuma, não serve pra nada, Exatamente. O que né. tá cheio, não tá? É, Quantos cara talentoso que achei. não tem disciplina você viu se perder e não virar nada aí, Isso, não é? isso, Que isso. Mas, a gente sempre graças fala, a Deus, eu desde novinho, todo mundo falava que eu tinha um talento. E outra, eu fui muito criticado por esse meu estilo no começo, e eu lembro de um amigo meu que foi até o Cabral. Eu lutei no evento lá do Marinho Rocha e do Cabral, que é o Arena Fight, e aí ele me falou assim, eu fiz a melhor luta da noite, e aí ele me falou uma velha frase que até hoje eu levo: "Michel, tu descobriu o caminho das pedras". Aí, né, tu descobriu o caminho das pedras. Significa o quê? Tu sabe o caminho que tu tem que seguir para tu ser um campeão, uma estrela. Porque é a mesma coisa de todo mundo tá indo pra um lado e eu aqui, ó, contra, sabe? é, Todo mundo indo lutando de um jeito e eu indo contra. Eu sempre falo em dar show, sempre prezo pelo show, pelas paradas. E hoje eu sou o cara que eu sou, né? Hoje eu represento o Brasil, hoje, né? Então, assim, foi uma parada que eu fui muito criticado, me chamaram de palhaço, de firula, que eu fazia firula, que isso era coisa de fazer no circo, que isso era coisa de idiota, que eu era doido, que não sei o quê. E hoje a gente é o que é, né? tá aí, Graças né? a Deus. 5 vitórias na maior, na Copa do Mundo do MMA, E hoje eu sou top, top 14 do mundo. 14º, né? Porra, meu Hoje eu irmão. sou um dos 14 melhores do mundo. É isso aí. É isso aí mesmo. Pô, só uma curiosidade antes da gente ir, eu tava olhando o teu recorde aqui. Teve um evento, ah, em Redenção, que foi, Uhum. acabou dando um no contest porque deu problema no Cade, que caiu o Cade? O que foi aquilo ali? Foi o com o índio, foi Carlos Pereira. Carlos Índio. É. É, ele não rumaram o octógono direito lá e ele meteu o pé entre entre a brecha do, Ah, caralho. sabe, fica o tablado e fica a grade, Sim, né. sim, sim. Aí ele meteu o pé ali entre o tablado e a grade, entendeu? A Ai. perna. E aí ele era meio mole, meio fujão, ele não machucou a perna não, safado, ele correu, safado, vagabundo. Ah, e ele falou que machucou. Ah, Falou que entendi, machucou e entendi. aí porque ele também correu do meu amigo Marinho Rocha, e aí o Marinho tentou amarrar ele de todo que é jeito, mas aí o cara se machucou, como é que faz? Ai, Porque cara, sabia que ele era fujão. muito bom, muito Aí bom. só foi, deu asa pra cobra, fumo Já grande, era, né? Puta entendeu? merda. Você pode correr, bebê. Você gosta de assistir luta? Você acompanha os caras da tua divisão? Não, Analisa, não? não. Tu me perguntar, não sei de qual a nada. É, Eu assisto, eu ia. assim, alguma luta quando tem luta muito top, tipo Tipo, evento numerado, que aí tem muita luta boa, aí a o gente vai Usman, por exemplo. assistir, tomar uma. Você acompanha o Camaro, que é o campeão da. O Usman, de vez em quando, eu gosto de acompanhar ele, porque eu sei que eu vou enfrentar ele um dia, então eu gosto de vez em Exatamente. quando, Exatamente. Era isso que eu ia né. perguntar agora. Diz que vai lutar com o Leon Edwards, né? Como é que você vê essa luta? E
o tal do Shimaev, você acha que ele é tudo essa pica mesmo que todo mundo fala? Como é que você vê esse... Todo mundo já sabe que ele não é, moço. Esse cara aí que todo mundo tava botando como se ele tivesse 10 culhão, que era um bicho de 7 cabeças. Eu falei em todas as entrevistas minhas, antes do Durinho lutar com ele, ó, vocês vão ver quem é o verdadeiro Shimaev agora. Shimaev não é esse bichão, não. Botaram só cu de galinha pra lutar com ele aí, só maconheiro, né? Os cabelos de calopsita aí. E aí o cara volta a matar mesmo, porra. Né? Os caras... Entendeu? Mas aí quando pegou um Durinho, aí o que aconteceu? Entendeu? Se o Durinho dava uma apertadinha nele, ele peidava na parola. Mas ganhou, era isso que eu ia falar. Ele ganhou do Durinho, tava virando, mas ele acabou ganhando do Durinho, né? Então. Ganhou, foi uma luta top. É. Mas não é. Mas se não o Durinho dava uma apertadinha nele ali, né? É verdade. É verdade. E essa luta do Leon Edwards com o Usman. O Durinho falou que o Leon Edwards é o cara que ele acha que tem mais chance de ganhar do Usman. Você concorda? Eu não sei nem quem é, pra te falar a verdade. Sério? Ó, Moço, eu sou o cara que mais sabe de UFC, é eu, pô. Ei, meus amigos vêm, ei, Michel, eu quero apostar. Oi, o fulano. Aqui. Ei, Michel, vou apostar no lutador aqui, em quem que eu aposto? Falei, bicho, pelo amor de Deus, tu quer perder teu dinheiro, não me escuta. Ei, bicho, pra tu ver o tanto que é foda. Até os caras que é os favoritos, que é pra ganhar, vai e perde. Rapaz, tem hora que eu fico... Moço, eu sou muito ruim, eu não entendo de nada de luta, de nada. Caraca, o único... Ó, eu apostei na época, teve uma época que eu apostei naquela luta do Adesanya e o Borrachinha. Isso. Eu acho que eu nem falei isso em entrevista ainda também. Na hora que estamos conversando aqui demais, o trem vai fluindo, né? Cara, eu achava que o Borrachinha ia ganhar aquela luta fácil. Se eu, porra! Eu apostei foi 20 mil reais no Borrachinha, aquela miséria lá. Cara. E eu liso, fudido, quebrado. Falei, eu vou limpar o pelo agora. Puta que pariu. Eu vou mandar isso aqui pro Borrachinha, meu amigo. Eu vou mandar pra ele essa porra aqui. Falei, rapaz, agora chegou a hora de eu limpar o pelo, pô. Vou ganhar 100 mil. Já. Ei, vamos limpar o pelo agora. Custa 20 mil reais meu aí. Bonitão, não tinha nem dinheiro pra isso, eu. Nossa. Aí, postou lá, 20 mil reais. Eu ganhava... Eu acho que eu ganhava 18, 19, ou ganhava mais, não lembro. Acho que era mais, dava mais, né? Tava pagando acho que 3, 4, não era isso? Eu sei que eu limpava o pelo, meu irmão, eu sei que Ei! Aí, meu irmão, começou a luta, aí o Borrachinha. Puta nossa, que pariu, depois disso eu falei, eu mais nunca aposto em ninguém, não quero saber mais de grade de aposta. E, moço, eu peguei uma raiva de aposta, agora que eu comecei. Aí, agora eu tenho um amigo que ele é bom de aposta, que é o Brian. Aí, no que o Brian vai, eu jogo junto com ele. E porque tá ganhando? eu mesmo... o Brian aposta, eu aposto junto, porque eu mesmo, eu sou ruim, ó. Foda. Moço, mas eu perdi, foi 20 mil naquela luta do Boa com a Adesanya. Eu não aposto. Agora o meu amigo que tá aqui em casa, o Bruno, limpou o pelo, ó. Apostou 20 mil, ganhou 40, sei lá. Que isso, cara? Ganhou 30 e poucos mil reais. Uau. Caraca. Quem sabe... Olha, eu não acho uma dessa. Essa parada é que a gente aposta com... A gente faz errado, a gente aposta com o coração. Os caras apostam com a cabeça, entendeu? Fala, não, eu gosto desse cara, mas ele não vai ganhar. Eu não consigo fazer isso. Se eu gosto do cara e acho que ele não vai ganhar, eu já não aposto. Porque eu não consigo apostar contra os caras que eu gosto. Sabe? É foda, né, cara? É foda. É difícil. O negócio é apostar no Michel Pereira. Essa aí dá certo. Não, eu hoje só aposto em mim. Isso aí, pô. Irado. Só pode em mim. Mãozão, eu vou deixar você aí. Cara, que irado que foi esse papo com você. Obrigado, de coração, cara. Resenha demais. Semana que vem eu tô aí, hein? Eu quero ver essa daí. E eu tenho que te pagar uma cerveja, porque eu vou me sentir culpado se eu não pagar. Que você me fez um youtuber muito feliz. Valeu. Obrigado. Não, tomar um e assar carne. Fechado, então, irmãozão. Obrigado de coração. Fala dos teus patrocinadores de novo aí.
Passa site, telefone da Casa do galera. Fazendeiro, né, papai? Aqui o meu patrocinadorzão de rocha de Conceição do É Araguaia, isso aí. Marinho Rocha, né, Carajaia, JM, né, que são os caras que me apoiam aí, porque hoje eu gasto muito com o treinador, tem Exato. que trazer os caras do Brasil pra cá, e é os caras que seguram a parada, né, meu irmão? Os Não, e caras... alimentação, cara, suplemento é caro. Não, aqui eu pego do UFC, né? Ah, é Mas os caras eu pago verdade. passagem, eu pago pros caras, meu irmão, pra tirar os caras da vida dele, é dinheiro, cunhado, e a galera não Exatamente. entende isso, né, que pra mim ter uma Exatamente. equipe, hoje é caro, meu irmão, É caro eu mesmo. invisto muito, por isso, não é à toa que eu tô me destacando, tô me dando bem, mas eu invisto pesado no meu camp, Mas né. tá certo, tem o resultado, né? Eu tô tendo Tem o resultados resultado. positivos, É isso graças a aí. Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. Mozão, o Instagram do Michel tá na tela, galera, segue o Michel lá. Eu vou fazer uns cortes, uns clipes da gente fazendo e eu vou te mandando e a gente vai se falando. Fechou, fechou, que eu Fechou? vou Semana botar que no vem, meu YouTube também, pra semana me que vem ver. tô na área, eu te mando tudo, eu te mando tudo, eu te mando o link, você baixa lá, posta, fica à vontade, o vídeo é teu, pô. Beleza, meu irmão, que eu quero ver se eu ganho pelo menos Não é? um dólar aí, que esse Aí o trem aqui tá foda. a gente vai fazer, eu vou repostar, vou mandar pra você, eu vou repostar e a gente posta nos dois canais. Aí, Fechou, aí fechou, foi o fechou, tá seguinte, aí forte. vê o que rende churrasco no final do ano, tá pago. A gente usa esse dinheiro e Na faz hora, o tu é doido, churrascada. na toda Fechou, então. vida. Valeu Ai, mesmo, meu irmão, obrigado mozão, aí, viu, tamo foi uma junto honra demais, cara. Uma conversar honra. com você e tamo junto. E na próxima, não venha mais ser uma gelada, senão aí Fechado. nós corta essa entrevista, que Fechado. Deus me livre. Pode deixar, Tu então, é doido, combinado. é? Caraca, Fechou, Michel meu irmão? Tamo Pereira. junto, viu? Tamo Obrigado. junto, irmãozão. Obrigado você, cara. Gratidão. Valeu de coração.